Ai, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na paz de Cristo. Então, hoje o meu vídeo vai ser sobre a vida de Zaina e Helry. Então, eu vou contar a história dos dois e vocês mesmos cheguem às conclusões de vocês, né, de tudo que vocês vão ouvir. Então, Zaina, ela é filha dos pioneiros, né? O pai dela era um homem muito próspero. Eles aceitaram e foram, e foram viver lá em Utah. Ou foram ao encontro do profeta Joseph. Só que com aquela história que eu já contei a vocês do banco, né, que ele abriu um banco clandestino e a maioria dos membros ficaram na miséria financeira, né? Então o pai de Zaina foi um deles. Ficou muito pobre. Então, quando Joseph foi para Nauvoo, ele foi, mesmo assim, perdendo tudo que ele tinha, ele foi para Nauvoo. Só que quando chegou lá, ele foi morar em uma área, construiu uma casa para ele, em uma área que tinha muita infestação de mosquito, e a esposa dele não aguentou e faleceu. Então, ele estava muito pobre, não tinha condições nenhuma. Zaina foi morar na casa de Joseph. Zaina e alguns dos membros da família dela foi morar lá na casa de Joseph por conta do problema financeiro, né? O pai estava sem condições e a mãe tinha morrido. Então, o que aconteceu com Zaina? Quando ela tinha 19 anos, isso foi 1840, se eu não me engano, o Joseph fez a proposta a ela do casamento celestial. E naquela época, né, que ele fez essa proposta a ela, a poligamia ainda não tinha sido assim bem, né, não estava oficializada, né? Então Zaina, ela ficou sem, não deu resposta e não aceitou a proposta. E ela amava Henry. Então o que aconteceu? Os dois se casaram e convidaram o profeta para fazer o casamento. E no dia do casamento ele não apareceu. Então outro irmão fez o casamento dos dois. Zaina depois encontrou, né, o casal encontrou com ele, com o profeta, e perguntou por que ele não tinha ido, né? Que ele quer fazer o casamento. Ele disse que não foi porque Deus disse que Zaina teria que ser mulher dele, e ele não poderia pegar a mulher dele e dar para outro homem. Gente, o que vocês fariam numa situação dessa? Um homem casado com a mulher, o homem mais poderoso da cidade, dizer que a mulher dele teria que ser dele. Será que você ficaria no lugar desse ou você ia para longe com sua mulher? Mas Henry ficou na cidade e pagou caro por isso. Porque, passado um tempo, uns dias, o profeta Joseph mandou o irmão dela ir até a casa dela dizer para o casal que ele aguentou o tanto que pôde, mas um anjo apareceu a ele, né, com espada flamejante, embainhada, e falou que se ele não colocasse a poligamia, que ele perderia a posição de profeta e até a vida dele. Então o irmão de Zaina foi lá e deu esse recado para Zaina e para o esposo. Então o que foi que aconteceu? O que foi que eu falei no outro vídeo sobre o poder do convencimento? Então o profeta convenceu os dois que Zaina, porque Deus tinha dado Zaina para ele, Zaina deveria ser selada a ele. E deixa eu ver aqui, em 27 de outubro de 1841, Zaina foi selada ao profeta e o esposo foi testemunha do selamento. Para você ver o poder do convencimento, né? O Henry falava que a palavra do profeta era a palavra de Deus e não poderia ser contrariada. Então ele aceitou que a esposa dele fosse selada. Isso, nessa época, Zaina estava grávida de 7 meses. Depois, com a morte de Joseph, lá mesmo em Nauvoo, já tinha um templo, né? Só que não estava
a construção não estava concluída, mas eles improvisaram, né, nessa sala. Uma sala que foi improvisada, na verdade, por Joseph lá nesse templo, né, que fazia esses selamentos. Depois da morte dele, então Zaina e Helder seguiu Brigham Young. Antes de sair de Nauvoo, o que aconteceu? Em 1840, fevereiro de 1846, Zaina foi novamente selada a Joseph, que já tinha morrido, e em seguida, na mesma hora, foi selada a Brigham Young. Isso tudo na presença do esposo de Henry. E aí o que aconteceu depois do selamento? Né? Brigham Young, o profeta atual, mandou Henry fazer uma missão em outro país. Interessante que, eu vou te dizer, eu acho que o adversário dá muita risada da gente, viu, gente? Porque eu vou te contar, eu assisti esse filme dentro da igreja. Eu acredito que muitos de vocês aí, ou quem conhece a igreja, né? Quem conhece e que é membro, sabe que existe esse filme onde passa um monte de homem dentro de uma como é que faz? Acho que é carroção, um negócio desse. Esse filme eu assisti. E esses homens doentes dentro desse carroção, doentes, com febre, o profeta mandou ele fazer missão. Lá, se eu não me engano, foi na Inglaterra. E um desses homens era o marido da Zaina, o Henry. Ele mandou que fizesse uma missão. E ele foi para essa missão doente. Eu lembro do filme que eles ainda suspendem a mão, falando que era tudo pela obra do Senhor, né? Todo mundo doente dentro desse carroção. E Henry foi e deixou a esposa com problema financeiro, já com 2 filhos nessa época que ele foi para essa missão. E aí fez a missão. Quando ele volta da missão, ele e o irmão de Zaina também foi nessa missão. Quando eles voltaram, que Henry chegou na casa do cunhado dele, né, do irmão de Zaina, na casa do cunhado dele, a esposa do irmão de Zaina, no caso a cunhada de Zaina, né, Zaina mandou uma carta para a cunhada dela, dizendo que agora ela era mulher maritalmente de Brigham Young. E foi ela e os filhos para ele. Agora imagina que história triste para esse rapaz, né? Que preço alto ele pagou por ele não ter, em vez de sair com a sua esposa para longe, para viver em paz, feliz, né? Não, ele ficou lá e o final dele foi triste. E ele não quis mais saber de ninguém e ficou sem a mulher e sem os filhos. Essa é a triste história de Zaina, né? Isso aí é um dos casos, né, das mulheres de Joseph. Ela foi a 5ª esposa. Zaina foi a 5ª esposa. Então, a gente vê, eu fico assim, gente, para que foi criado esses templos? Para que foi construído esses templos lá na época, no início? Porque se a gente for parar para pensar, Cristo deixou na Bíblia que se um homem olhasse para outra mulher, já teria cometido adultério com ela. Agora imagina homens com várias mulheres e de homens vivos, gente. Não era de viúvas, não era, não. Porque ele estava vivo. E se vocês souberem as outras histórias, é muita história. Tem a história da Sara, que foi esposa dele. Tem a história da Emily e Elisa, 2 irmãs, que se tornou esposa dele. Quer dizer, olha o que aconteceu, né? O pai da Zaina foi feliz, que ia para Sião, a deusa Babilônia, e ele não sabendo que ele estava entrando numa Babilônia, né? Numa Babilônia. Mas agora eu quero contar uma experiência minha, que aconteceu comigo na igreja, para que eu compare uma coisa com a outra. Eu morava em uma cidade e me mudei para outra. Não vou dizer nome de cidade nem nome de ninguém, porque eu não quero estar colocando, né, o nome das pessoas, porque na verdade tudo é uma jogada do adversário, né? Ele usou Joseph para fazer essa obra, né? Através de Joseph ele trouxe mais pessoas, né, para servir de vítima, mas depois a gente vai entrar nesse assunto. Eu vou contar a minha experiência. Então eu vim para essa cidade e lá
me chamaram, né, o presidente da estaca me deu um chamado de presidente da estaca da Organização das Moças. E eu aceitei o chamado e pedi que ficassem as mesmas conselheiras, que era da presidente que me antecedeu, que ficassem as mesmas. E quando eu fiz a reunião com elas, uma falou assim para mim: irmã, você não sabe, aqui a presidente, aqui nessa estaca, a presidente e as conselheiras são é figurativa. Quem manda é a esposa do presidente e os filhos é quem manda nessa organização. Isso é verdade, ela disse é. Você não se preocupe não, o Senhor vai nos dar um meio e a gente vai conseguir, né, superar isso aí. E aí eu vou tentar resumir o máximo essa minha experiência, porque essa marcou, né? Então, o presidente me convocou para a primeira reunião, né, com ele. Eu fui achando que estava ele e os conselheiros. Quando eu cheguei nessa reunião, estava ele, a esposa e o filho. Aí fizemos a reunião, no final eu falei assim, eu disse: presidente, quem é o responsável, quem é dos seus conselheiros que é responsável pela organização das moças? Ele disse: é fulano de tal. Eu falei: então, eu vou falar com ele e vai ser assim, tudo que eu tiver que passar, eu vou passar para ele e ele passa para o senhor. Minhas reuniões vai ser com ele. Ah, mas ele não gosta de trabalhar, me deixa sozinho. Eu digo: mas eu vou falar para ele. E aí eu fui ao conselheiro que era responsável pela organização das moças e falei: olha, presidente, eu fui chamada nesse trabalho, então tudo que eu tiver que fazer, eu vou passar para o senhor, o senhor passa para o presidente. E ele é uma pessoa maravilhosa. Aceitou de pronto, me apoiou, pense uma pessoa maravilhosa. E aí o que aconteceu? Chegou perto do acampamento. E nesse acampamento, segundo a conselheira, quem comandava era ele, a esposa e os filhos, o acampamento. Chegou próximo ao acampamento, e aí o filho dele convocou, sem eu saber, convocou as presidentes, né, das organizações e fez um treinamento para o acampamento. Então, eu fui ao presidente responsável, conselheira, falei: presidente, o senhor converse lá com o presidente tal, que eu tenho uma líder de acampamento. Então, essa reunião que foi feita não vai ser válida, porque eu tenho uma líder de acampamento. Ela que eu e ela vamos reunir sim, né? E as conselheiras para organizar o acampamento. E aí, irmãs, a gente começou uma guerra, sabe? Aquela guerra silenciosa. Eu nunca discuti com eles, nunca nada, mas começou uma guerra. Eles querendo, né, controlar o meu chamado e tudo que acontecia, e eu não permitia. E essa mulher começou a ficar contra mim, a esposa dele, né, começou a ficar contra mim. E aí eu convoquei de novo o pessoal, né, junto com a líder de acampamento, as conselheiras, e fizemos nossa reunião. E resultado que chegou o dia do acampamento. E no dia, na saída para chegar até o local onde a gente tinha alugado, né, para fazer a atividade, as moças estavam lá e eu reuni as moças, e antes de sair eu fiz um pedido a elas. Eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos ter essa brincadeira de passar pasta enquanto o outro está dormindo. Porque eu já estive no acampamento e se deu uma briga, não é todo mundo que gosta dessa brincadeira e gera uma confusão, um clima ruim. Aí todas concordaram comigo e fomos. Quando chegamos lá no local do acampamento, a organização dos rapazes já estavam lá, né, já estava lá, e eu cheguei com o meu pessoal. E as moças sentaram e tinha um palco, né? O presidente estava no palco e todos sentados, né, com suas mochilas, todo mundo tinha acabado de chegar. E eu também estava no palco sentado. E o presidente começou a falar e, de repente, ele falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que a brincadeira de pasta está liberada. Ah, gente, quando ele falou isso, alguém disse a ele, ou ele ouviu eu falando para as moças que não deveria fazer aquela brincadeira. Com certeza, né?
Quando ele falou isso, me subiu um calor. E a voz me dizia, reaja, porque senão você vai perder sua autoridade com as jovens. E aí eu só virei para ele terminou de falar. Eu falei para ele, presidente, eu posso falar? Ele disse, pode. Eu peguei o microfone e falei, moças, a brincadeira de pasta para vocês não está liberada. Entreguei o microfone para ele. Por quê? Isso é o papel de um presidente. Ele deveria me chamar em particular, me falar qualquer coisa que deveria deixar, não sei o quê, para que eu fosse. Claro que eu ia explicar a ele por que não, né? E não ia fazer, porque é uma coisa que eu vi em um acampamento que deu a maior confusão por causa dessa brincadeira. E aí aconteceu o acampamento, né? Aí a guerra foi encerrada, né? Quando foi na hora que eu estava, né, todas as irmãs estavam na sala, e eu fui chamando as pessoas que a gente separou para ser líder no acampamento, líder de cozinha, líder disso. Aí uma mulher saiu de lá e falou, eu já sei qual é a minha posição é a cozinha. E eu não tinha, nem eu nem minhas conselheiras, a gente não tinha designado ela para aquele chamado. Quem orientou ela foi a esposa dele a fazer aquilo, que ela ia ficar na liderança da cozinha. Aí eu virei para ela e falei, ô irmão, me desculpa, eu não sabia que você gostava da cozinha. Se eu soubesse, eu tinha colocado seu nome. Só que agora já designamos uma líder, né, para a cozinha. Se você quiser auxiliar, pode, não tem problema, mas temos uma líder para a cozinha. Aí ela ficou toda retraída. Só que depois ela até me deu razão, né, naquela situação. Porque eu não ia deixar bagunçar o acampamento. Enfim, né, para não ficar muito longo esse relato, eu quero dizer para vocês que teve uma noite lá no acampamento que uma menina não estava muito bem e eu chamei um líder, né, um homem lá do acampamento dos rapazes, para levar a gente até a clínica lá para medicar ela. Isso era de noite, né? E quando esse homem entrou no acampamento, ele falou para mim assim, ele disse, irmã, que espírito que está aqui. A senhora precisa ver o que está acontecendo nos rapazes. Não respeita a gente, uma bagunça, a gente não consegue nem dormir direito. Mas eu também não dei andamento na conversa, porque lá é problema do presidente dos rapazes, né? Não era meu. E aí fomos. E aí, irmão, a guerra começou. Porque eles queriam, né, fazer com que eu seguisse. Sim, a presidente que me antecedeu, ela se afastou da igreja. Ela não ficou. Eu até fui fazer uma visita a ela. Ela não ficou na igreja. E aí, o que é que acontecia? Ele querendo tirar, né, a minha autoridade de presidente das moças, porque ele não tinha o direito de fazer o que ele estava fazendo, e a esposa dele, né, por detrás, fazendo toda aquela armação. Um dia eu recebi uma música dela, né, no Natal, que a música dizia assim, era de Roberto Carlos, não lembro o nome da música, e dizia assim, obrigada pelas traições. Aí eu chamei ela em particular, numa sala, e disse, irmã, ela me disse que tinha mandado para todas as irmãs, e eu, discretamente, sem falar o que aconteceu, investiguei, ninguém recebeu aquela música, só eu. E eu chamei ela em particular e falei, irmã, você tem alguma coisa contra mim? Eu estou fazendo alguma coisa que não está lhe agradando? Porque nós somos irmãs, nós temos que estar unidas aqui, trabalhando na obra do Senhor. Se você tiver alguma coisa, pode falar, porque se eu estiver errada, eu vou corrigir. Não, eu disse, porque você me mandou aquela música e no final a música dizia obrigada pelas traições. Você acha que eu estou te traindo? Não, uma impressão sua, não é nada não sei o quê. Aí eu falei, então, tudo bem, né? Já que você não tem nada contra mim, tá tudo bem. Então vamos seguir com... Então, depois disso, o que aconteceu? Eu fui fazendo as atividades, eu e minhas conselheiras, a gente trabalhava muito nessa obra. Fizemos, né, projeto, fomos para o projeto Tamar, né, levamos os jovens lá, levamos para o zoológico e muitas atividades, e a organização estava crescendo, mas a perseguição continuava. Até que o conselheiro que era responsável pela organização falava, não sei por que ele faz isso. Se fosse eu, ficaria alegre de ver a organização crescer. Mas a perseguição continuava.
Então, nós fizemos uma atividade, se eu não me engano, era junina a atividade. E aí só se via os bispos falando que não vinha, porque o presidente disse, porque assim, as atividades era destaca, então tinha muitas alas que eram de outras cidades. E os bispos falaram que não, eles não vinham porque o presidente não liberou dinheiro da passagem. E aí eu tive que ir no templo, antes dessa atividade eu fui no templo. E lá no templo um bispo me falou, alguns já tinham me dito que não vinham, e um que tinha confirmado falou, olha, irmã, eu sinto muito, mas o presidente disse que não tem dinheiro para passagem. Aí eu fiquei assim, pelo que eu vi, parece que quase nenhuma organização vinha para a atividade. E eu fui na sala, né, que tem uma sala lá, é chamada Celestial, eu fui na sala, falei, Senhor, mesmo que vá só a nossa ala, mas eu vou fazer animada. Eu não vou me desanimar, não, vou fazer animada. Falei para o Senhor. E lá nessa sala eu abri a escritura que dizia assim, tua mão levantará contra teu inimigo. Eu não entendi nada. Fechei e abri no mesmo lugar. Tua mão levantará contra teu inimigo. E eu não estava entendendo nada daquela mensagem, né? E aí voltamos, né? Você não sabe. Quando chegou no dia da atividade, todas as alas foram, todas. Os bispos tiraram dinheiro do bolso, conseguiram arrecadar dinheiro e pagaram o transporte e todas as áreas. Foi muita gente que foi nessa atividade. E teve uma hora que eu fui na sala do presidente para pedir um microfone, quem estava precisando de um microfone. Quando eu me aproximei da porta, o presidente da estaca estava falando de uma forma tão alterada com o presidente que apoiava a nossa organização das moças, né? E falando, você que é o responsável por isso, você não sabe que a gente vai ter uma conferência daqui uns dias e está gastando dinheiro com não sei o quê, e falando assim com ele. Eu nem entrei, porque por respeito ao conselheiro que era o responsável. Porque eu achei que não era bom eu estar ali vendo ele humilhando, porque ele estava humilhando o presidente. Então eu me retirei, me pedi o microfone e me retirei. E aí, e aquela coisa na minha cabeça, tua mão levantará contra teus inimigos. Mas aquilo não entendi. Aí, depois dessa atividade, né, o presidente chegou, né, tínhamos pouco tempo, bem pouco tempo, que a gente tinha começado o trabalho na organização. E ele me chamou e eu senti que ele ia me desobrigar. E aí foi onde veio a confirmação. Se ele lhe desobrigar, no dia da conferência de estaca, você vai tirar o apoio que você deu para ele, no chamado dele. E aí eu fiquei, gente, porque na conferência, se você apoia, você levanta a mão direita, se não, levanta a esquerda. E aí eu fiquei, aí que veio, caiu a ficha que era, né, tua mão levantará contra teus inimigos. E ele me chamou para me desobrigar. E aí eu falei, Senhor, é isso mesmo? Então eu vou falar para ele, porque iam 70, né? Ele disse, eu vou falar para ele o que eu vou fazer, porque ele pode falar para 70, 70 me chamar antes da conferência. Foi esse o pedido que eu fiz ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu vou falar, porque aí ele pode falar para 70, ele vai me chamar antes da conferência. E aí eu explico a situação para ele. E aí fui, ele me chamou e me desobrigou. Aí eu falei, irmão, eu sei que essa desobrigação não vem de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para o senhor. No dia da conferência, eu vou tirar o meu apoio que eu dei para o senhor. Eu disse, que eu nunca vi isso? Eu disse, pois agora o senhor vai ver. Eu vou tirar o meu apoio. E aí chegou o dia da conferência, né? O 70 não me chamou. E quando chegou no dia da conferência, que eu estava sentada lá na frente, eu sentei na frente, e ele sabia que eu ia levantar a mão, tirando o meu apoio, né? E a voz falou para mim, levante e levante a mão. Não era para eu levantar a mão sentada, era para eu levantar e levantar a mão. E aí e na hora do apoio, foi ele que fez o apoio, ele que pediu o apoio, ele botou o nome dele, dos conselheiros e todas as organizações junto. E aí, achando que talvez eu não levantasse a mão, porque era todo mundo junto, só que quando ele terminou, eu levantei a mão. Tirei o meu apoio que eu tinha dado a ele.
E aí, irmãos, foi quando o 70 me chamou. Eu achava na minha cabeça que o 70 era um homem que tinha uma espiritualidade muito alta e que era isso, que era aquilo. Quando ele me chamou na sala, que eu entrei, só na conversa dele inicial eu percebi que o outro lado já tinha feito a cabeça dele. E ele não era um homem que tinha sabedoria, porque ele já veio mostrando que estava totalmente do lado. Ele nem me ouviu e também eu não falei porque eu vi que não ia adiantar, que ele não queria ouvir o que eu tinha para falar. Então eu fiquei na minha, né? Procurei ser bem breve na conversa, porque eu não senti o espírito ali. Procurei ser bem breve na conversa e saí da sala. E pronto. Mas aquele homem não era um homem que tinha o Espírito Santo, porque o homem que tem sabedoria, ele tem que ouvir os dois lados. Ele tem que ouvir um e tem que ouvir o outro. Já que ele não morava lá, ele não me conhecia e nem conhecia o outro. Então ele tinha que ouvir, né, de mim, né, o que aconteceu e ouvir do outro e depois ele julgar. Mas não, ele já veio com o julgamento pronto. Então eu também não falei muita coisa do que estava acontecendo e deixei, né, para lá. Então, depois disso que terminou a conferência, né, um dia eu estou sentada na Sacramental e chegou um irmão me chamando. Olha, o presidente está lhe chamando lá na sala dele. Aí eu fui. Quando eu cheguei na sala, que eu vi, era uma... Porque quando você faz coisa errada, aí eles fazem uma reunião, né, ali, para me julgar, para julgar o que você fez, né? Mas tem um nome que agora me passou o nome. Então, era um conselho. E gente, a mesa dele era imensa. Tinha bem uns 20 homens naquela mesa, eu não contei, mas era muito homem de um lado e do outro e ele. E o presidente que me apoiava, que era conselheiro dele, não estava lá. Não estava lá. Ele e nem outro irmão também, que gostava muito de mim, que era do conselho, não estava lá. E ele me convidou para sentar em uma cadeira, e lá tinha uns 20 homens. Estava no conselho. Pelo que eu sabia, no conselho você tem que receber uma carta, marcando o dia, a hora e tudo. Eu não recebi nada. E eu só pedi a Deus, eu disse, Senhor, o Senhor me ajude aqui, porque é eu e o Senhor aqui agora. E ele começou a me acusar, que disse que eu tinha levantado a mão para todos aqueles, porque todos que estavam ali eram presidentes de organizações, né? Que eu tinha levantado a mão para todos e não sei o quê. E eu falei, não, o senhor sabia que eu só levantei a mão para o Senhor, porque eu lhe avisei que eu ia fazer isso. E vai, conversa vem. Ele já estava falando, porque eu já tinha ouvido isso, que ele estava falando para as pessoas que eu estava louca. Mas foi boato, né? Não sabia se aquilo era verdade ou não. Só que nessa hora, no conselho, ele falou, irmã, você está louca. Eu disse, ok, irmão. Aí eu olhei para a cara dele, eu não vi um rosto assim horrível, eu vi um olhar sinistro, um olhar do adversário, foi isso que eu vi nele. Eu olhei para ele e disse, o que você está falando? Ele disse, eu disse, pois bem, amanhã eu vou abrir um processo contra o Senhor, porque o Senhor vai ter que provar na justiça que eu estou louca. O Senhor não está dizendo de mim? Então, por danos morais, eu vou abrir um processo por danos morais. O Senhor vai ter que provar na justiça isso que o Senhor está falando de mim. Aí nessa hora, porque tinha um deles lá, um líder lá, que era advogado. Aí nessa hora, calma, irmã, eu disse, não, calma não. Ele fez uma acusação e vocês aqui estão vendo a acusação que ele fez. Ele vai ter que provar isso na justiça porque ele já está falando isso para outras pessoas, porque eu já fiquei sabendo. Não, irmã, não, calma. Eu disse, calma não. Eu vou processar ele. Aí o irmão, calma, irmão, não faz não sei o quê. Aí acabaram com a reunião. Eu fui, meu esposo está lá na Sacramental sem saber de nada que está se passando comigo lá nesse conselho, né? E eles queriam tomar minha recomendação de ir no templo. Eu falei, olha, minha recomendação, se eu estivesse errada, eu mesma entregaria. Porque eu considerava o templo a casa do Senhor. Eu entregaria, mas eu não vou entregar, porque o errado aqui não sou eu. E aí foi assim, né? Então, por que eu quis contar essa experiência para vocês, né? Como o adversário pode usar líderes
para controlar a tua vida, para acabar com a tua vida dentro da igreja. Porque se eu não reagisse, né, como eu reagi, eu ia me tornar o quê? Um joguete na mão deles, né? Na mão deles. Era o filho, a mulher, tudo que ia, como ela fez antes, né? Ia para o acampamento, fazia aquelas coisas lá, né? Que, segundo a minha conselheira, disse que era eles que mandavam em tudo. Elas só estavam lá sem nenhuma... E no meu caso, eu não permiti que isso acontecesse. Então, o negócio foi se agravando e chegou nessa situação, né? Eu tirei o apoio. Só, irmão, o que é que eu quero dizer? No caso de Harry, o que aconteceu com ele, com o esposo de Zaina? O adversário controlou ele da forma que quis, como bem quis, a ponto dele chegar a ser testemunha do selamento da esposa dele com aquele homem, né? Então, há um controle na vida das pessoas. No meu caso, eu teria passado por isso. Mas como eu reagi, eu não permiti que aquilo acontecesse, né? Então, é só que a perseguição é muito grande, né? Porque ali, naquele momento, eu vi que eu estava enfrentando o adversário. Eu vi no olhar dele, um olhar sinistro. Não era um rosto horrível, era um olhar sinistro, né? Eu estava enfrentando o adversário, né? Então, eu pergunto a vocês, através dessa história da Zaina, né? Para que foi criado esses templos? Uma orgia, para mim isso foi uma orgia, né? Iniquidade, porque um homem, se Deus fala na Bíblia que não pode tirar nem acrescentar, jamais, jamais Deus aprovaria uma coisa dessa, né? Essa obra não é de Deus. Por quê? Porque esse profeta é um mentiroso. Podemos ver lá em Doutrina e Convênio que é um mentiroso, né? Qual era a isca que ele usava para atrair as pessoas até ele, para fazer o que ele fazia? E tem muitas histórias terríveis das mulheres dele. Não é só essa é uma das que me chamou muita atenção, porque é horrível isso, né? Ver uma pessoa acabar numa situação dessa, triste, sozinho, sem a família, e um profeta lá com sua esposa, e ele com 50 mulheres. 50. Então, o que é que a gente vê através dessa história, né? Que a isca que ele usava para atrair as pessoas é o nome de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. É o nome de Cristo que é usado, mas a obra não é de Jesus Cristo. Eu digo com todas as letras, essa obra não é de Jesus Cristo e até hoje não é. Por quê? Porque os líderes atuais, eles escondem essas histórias que aconteceu lá e diz que ele foi um mártir. Mataram ele, um coitadinho. Mártir foi os pioneiros que foram para lá. Esse sim, né? Porque eles foram tirados do convívio dos seus entes queridos, dos seus parentes. Foi tirado todo o dinheiro deles através do banco clandestino, que eu já contei essa história, né? E as filhas dos pioneiros serviu sexualmente a esse homem. Porque Zaina era filha de um pioneiro. A Sara também, que é outra história. A Emily e a Elisa e Emily também, duas irmãs usadas sexualmente por ele, né? Aí vai me dizer que uma obra dessa é uma obra do Espírito Santo. Esses templos foi criado e hoje, o que é que eles falam hoje? Os líderes atuais falam o quê? Olha, a pessoa que sai da igreja quebrou, ela não vai poder ter o reino celestial, porque quebrou, né, tanto os antecedentes quanto, né, os que vierem não vão participar, mas esse reino, gente, essa obra não é de Deus. A obra de Deus está na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Ali está a obra de Deus. Cristo, ele, através da sua palavra que está ali, que ele diz que não pode ser mudada, ele quer o quê? Ele quer nos livrar, nos libertar, para que a gente não ande, né? Não caia numa cilada dessa,
que muitos caíram e estão caindo ainda, né? Isso é cilada, né? Porque se esse templo foi criado com esse objetivo, né? Para selar como ele foi selado, o outro teve 50 mulheres, todas seladas. Agora imagina, essas jovens não tiveram direito a um vestido de noiva, não tiveram direito a um homem que pudesse amar elas, cuidar delas e dar alegria e felicidade. Que vida triste dessas mulheres, né? Que vida triste. Como é que essa história hoje se coloca ele como um mártir, quando na verdade foram os pioneiros, né? Então a gente vê que essa obra realmente, né? Se a gente não estiver com a palavra de Deus, com a verdade, a gente cai em muitas ciladas. E tem ali Provérbios 18:10, diz assim, ó, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. E eu digo isso, a Bíblia é a nossa segurança aqui neste mundo, é a Bíblia, porque é através daí que a gente vai ver um profeta falso e um profeta verdadeiro. Por isso que eu digo que Ellen White, sim, uma profetisa, né? Teve erros? Teve, não vou dizer que não teve, mas ela, que ela falou de visão, ela viu realmente o que ela falou. Então eu digo que ela é uma profetisa por causa da palavra de Deus, né? Agora, esse homem, gente, pegar essas mulheres inocentes, tirar o dinheiro dos pioneiros, tirar o dinheiro deles, pegar suas filhas, usar sexualmente, isso é obra do Espírito Santo. E sabe o que é que a gente aprende na igreja? Que os membros dessa igreja têm a companhia do Espírito Santo. Agora, os outros das outras igrejas, da Adventista, Batista, todas as outras, só têm a influência. Os outros não têm a companhia, só quem é membro da igreja. Agora, que absurdo, né? Que absurdo. Esse profeta tinha a companhia do Espírito Santo? Claro que não, gente. Eu não fiquei com raiva da liderança lá que me chamou para conselho, isso e aquilo. Por quê? Porque era adversário usando ele. O adversário usa quem quer para poder controlar a vida da pessoa e fazer a pessoa sofrer. É esse o objetivo, controlar e sofrer. Enquanto que Cristo é para nos proteger das mentiras que faz com que a gente sofra. Cristo, ele protege, ele nos dá alegria e alegria verdadeira. Então, é isso que eu gostaria de deixar hoje para vocês, dizendo que o Pai Celestial nos ama, cada cabeça é um mundo. Eu já ouvi essa frase, né? Cada cabeça é um mundo, e realmente, a cabeça de Joseph é um mundo dele, que ele criou lá da forma dele, com uma iniquidade e tudo mais, porque é iniquidade, porque Cristo disse que o adultério não vem dele. E Cristo, que eu prefiro 1000 vezes a cabeça de Cristo, porque ele me leva para a alegria, para a verdade e me livra, né, como ele me livrou dessa coisa terrível, né? E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo, amém. E que vocês possam realmente buscar ler a palavra de Deus. Ela é luz, ela ilumina a tua vida. Ela é verdadeira e ela nos leva para uma vida feliz e mais próximo de Deus, aí sim, para o reino celestial de amor, de união, de paz e de alegria, e não de destruição. Em nome de Jesus Cristo, amém.